No dia 23 de junho, o Versalhes Recebíveis Imobiliários, que é o VSLH11, administrado pela Vortex, gerido pela R Capital, tem 66.281 cotistas. A gestora renunciou a 90% de eventual taxa de performance que vier a ser apurada e considerada devida em relação ao período do primeiro semestre de 2022. Então, se tiver taxa de performance a receber no primeiro semestre, a gestora resolveu renunciar a 90%. Fica só com 10% do valor. Esse é basicamente o fato relevante. Então, eu poderia também, deveria ter tentado falar com alguém de lá. Só ontem que eu falei que eu me atentei aos fatos relevantes. E aí, qual a dúvida que fica? Então, por quê? Lógico que eu daria a oportunidade de perguntar para alguém, mas por que vocês estão resolvendo renunciar à taxa de performance? Então, eu fui fazer algumas conjecturas em relação a qual poderia ser a motivação disso, e depois eu vou falar um pouco mais sobre taxa de performance. Então, primeira coisa, fui lá ver quanto é a taxa de performance. Então, deste fundo é de 20% sobre o QCD IPCA mais 4% ao ano. Então, essa é a taxa de performance. O QCD IPCA mais 4% ao ano. Por que razão o gestor pode estar abrindo mão dela, resolvendo dar um desconto em 90%? Olha que interessante. Tesouro IPCA 2026. O prazo médio da carteira do fundo é de 5,4 anos e a duration média desses títulos é de 2 anos e meio. Quando a gente vai comparar títulos privados com título público, a gente tem que comparar prazos parecidos, senão a gente está comparando banana com abacate. Ah, mas a IPCA mais alguma coisa por ano, então é igual? Vou comparar com 2055? Não, são coisas completamente diferentes. Tem que achar um título público com prazo próximo do título privado para aí sim poder comparar, tá? Tem título público, um Tesouro IPCA que vence em 2 anos e meio? Tem, mas no Tesouro Direto disponível não. Então eu peguei no Tesouro Direto o mais curto deles, que é o que vence em 2026, dá 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos. Olha quanto ele pagava, IPCA mais quanto? Lá no fim do ano passado, ó, estava pagando 3,5, um pouco mais de 3,5, 3,7, 3,6, alguma coisa assim. Quando chega o início deste ano, então essa taxa de performance que eles eventualmente vão renunciar a 90%, é deste período aqui, ó, do primeiro semestre do ano. Abre este ano, Tesouro IPCA já pagando 5,08 acima do IPCA. Isso oscila pra caramba, é o yield, a rentabilidade do título. Oscila pra caramba, é por isso, na verdade, que o preço oscila, né? O preço oscila para ajustar a rentabilidade. Na pior parte, assim, no momento do semestre em que foi o menor yield, ainda foi 4,93. Então, pô, você vai cobrar uma taxa de performance por entregar IPCA mais 4, sendo que um título público já está entregando na pior época do semestre IPCA mais 4,93. Não faz muito sentido. Possivelmente essa seja a razão da gestão abrir mão de 90%. Não sei por que não abriu mão de 100%, mas, enfim, né, tá abrindo mão de 90%. Não falei com ninguém, espaço dado, se alguém da gestora quiser falar, a gente grava para a semana que vem. Mas a primeira curiosidade que eu tive, então, foi tentar entender o porquê abririam mão da taxa de performance, que está no regulamento, é direito a receber e tudo mais. Outra curiosidade que eu tive é, quando eu vi que a taxa de performance é o que superar IPCA mais 4. Vamos ver se ela está bem encaixada? Então agora eu vou para o relatório gerencial do fundo. Ó, a carteira ela está distribuída em títulos que são IPCA+, IGPM+, ou IGPDI+. Então todos, inflação mais alguma coisa, mudando qual índice de inflação utilizado. IPCA mais 11,5, IGPM mais 14,8 e tal. Então, em média, a carteira do título é inflação mais 11,74. Você paga performance sobre o que superar IPCA mais 4.
já digo desde já, na minha opinião, está mal encaixado. Está mal encaixado. Você tem um fundo high yield que cobra performance se bater IPCA mais 4, sendo que os títulos lá são, em média, inflação mais 11. Algum tempo atrás, alguns dias atrás, um senhor participou do cara a cara, falou, o fundo, quando cobra taxa em cima de performance em cima de CDI, tá tudo errado, porque o cara compra um título CDI mais 3, já vai dar mais do que o CDI. E eu tendo a concordar. Então, um fundo que os títulos são mais arriscados, em média é inflação mais 11, a taxa de performance é sobre o que superar IPCA mais 4, a taxa de performance, eu não tenho nada contra ela, mas eu falo nas minhas aulas que você vai lá e premia o cara que correu uma maratona por você. Né? Ela tem que ser bem ajustada, ela tem que ser bem equilibrada. Então, me parece mal encaixada, a minha opinião. E vamos ver mais um pouco sobre a taxa de performance aqui. Aqui um ponto positivo para o fundo, tá? Porque tem lá no final toda a explicação sobre como é calculada a taxa de performance. Geralmente todo fundo coloca o que superar o CDI, é o que superar o IPCA mais 6, o que é mais comum de ver ao invés de IPCA mais 4. E daí? É sobre o que isso? O que tem que superar IPCA mais 4? O preço da cota, o rendimento, o valor patrimonial, né? E o que eu vou mostrar aqui já está no próprio relatório gerencial do fundo. Então, nesse sentido, também quero elogiar a transparência. E o que você vai ver aqui é muito comum que seja assim nos demais fundos. A taxa de performance apurada e provisionada diariamente, sim, normal, base 252 dias úteis e paga semestralmente. Taxa de performance, TP, taxa de performance, corresponde a 20% sobre o resultado do fundo R, resultado do fundo, que exceda a variação acumulada do IPCA com 2 meses de defasagem, para coincidir com a correção monetária aplicada nos CRIs. Então, IPCA mais 4 com 2 meses de defasagem no IPCA. Então, esse é o benchmark, IPCA mais 4. Então, aí vem a fórmula da taxa de performance. Ela é 20% vezes o resultado do fundo, R, menos o benchmark, ou seja, o que excede quando o resultado do fundo é maior do que o benchmark, certo? 20% disso vezes o patrimônio líquido do fundo. Por sua vez, o resultado do fundo corresponde à soma da variação acumulada da cota patrimonial, desde a cobrança da última taxa de performance, mais os rendimentos distribuídos por cota no período. Então, resultado do fundo, R, que aparece aqui na equação da taxa de performance, como que eu calculo R? R calculo assim, ó, pega o valor patrimonial da cota, mais todos os rendimentos distribuídos, e divide pelo valor da cota base, que é o valor patrimonial ou inicial do fundo, ou o valor patrimonial quando foi feita a distribuição, quando foi feita a cobrança da última taxa de performance. Então, veja lá, a taxa é devida se isso aqui, R, for maior do que o benchmark, sendo que o benchmark é IPCA mais 4. Como que eu calculo R? Valor patrimonial da cota, não valor de mercado, valor patrimonial, mais todos os rendimentos distribuídos. E como a gente viu, os rendimentos do fundo rodam, em média, a inflação mais 11. Pô, então, você vai, né, a possibilidade de não conseguir atingir essa performance é muito pequena. É muito pequena. Então, o que eu queria aqui não é uma crítica ao fundo em si, eu vou voltar, assim, eu sou bastante cético nas coisas. Está no regulamento, está bem explícito no relatório de gestão, investe quem quer, tá? Mas o que eu quero é mostrar um pouco mais para você como funciona a taxa de performance, como ela é calculada, e eu não tenho nada contra a taxa de performance. Lembra que ela é um convite para o gestor tomar risco em seu lugar, ou deveria ser. O que você tem que avaliar? Se ela está bem encaixada, se ela está bem calibrada, se faz sentido aqui. Se for uma taxa de performance, você fala, pô, eu estou achando mal encaixada essa, acho muito pouco. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vai ser IPCA mais, o que passar de IPCA mais 20. Cara, aí, para conseguir fazer isso, o gestor tem que assumir o triplo mais de risco do que ele assume hoje. A chance, você investidor deveria falar, se a performance é difícil demais de atingir, o fundo vai ser arriscado demais, e aí você pensa, faz sentido para o meu perfil de risco ou não. Agora, se está fácil
fácil, né? Falar do trabalho dos outros é sempre fácil, né? Mas, enfim, se a carteira está lá, montada IPCA mais 11, e o que passa de IPCA mais 4 ele ganha taxa de performance, não me parece que, sabe, está sendo um resultado adicional, um esforço adicional compatível com a premiação que é a taxa de performance. Então, uma forma aí, quis com isso te mostrar como é a cozinha de uma taxa de performance. Poderia ser sobre o valor de mercado? Poderia, mas nesse caso sobre o valor patrimonial. Tá? O valor patrimonial subiu, apesar de toda a alta de juros, né, de toda a queda de preço de valor nominal dos títulos, mas a inflação foi tão alta que a parte pós conseguiu ainda suplantar a desvalorização pela parte pré. Então, o valor patrimonial do fundo subiu, inclusive subiu o valor do índice Ambima, de títulos públicos indexados ao IPCA, subiu, então teve uma valorização, um aumento do valor patrimonial, isso entra para o cálculo. Mas tudo que ele distribuiu de rendimento vai para o cálculo. Então, o que subiu do patrimônio, mas tudo que eu distribuí do rendimento, e o rendimento roda a IPCA mais 11, soma essas duas coisas, e aí eu calculo se eu bati o benchmark de IPCA mais 4 ou não. Né? Preste atenção lá, veja se você considera adequado, bem encaixado para o nível de perfil de risco da carteira do fundo. Quer fazer comentários, Nod? Coisa rápida, algumas soluções. Inicialmente, claro, o IPCA mais 4 está bem abaixo da média, fato, não tem nem o que discutir. Alternativas a aumentar esse IPCA mais para mais alguma coisa, ou, já que a ideia é remunerar pelo que deu acima do título público, ou ter o título público como base, que não fosse o IPCA, mas sim a NTNB, porque aí você também captura um pouco dessas movimentações de mercado. Botar uma trava pré-fixada, como o pessoal da RBR faz, os fundos da RBR, pode ser algum que não seja assim, mas a maioria é IPCA mais alguma coisa, IGPM mais alguma coisa, ou X% ao ano pré-fixado. Então, tudo isso facilita para mitigar, às vezes, alguma aberração que aconteça. Não é o primeiro gestor que abre mão da taxa de performance. Vamos lembrar que o pessoal da TG Core fez isso cerca de um ano atrás, um ano e meio atrás. Não renovou, pelo menos até onde a minha memória alcança, só fez para um semestre específico, assim como o pessoal do Versalhes está fazendo só nesse semestre específico. É uma sinalização de alinhamento, no sentido de que, principalmente, o grupo está sofrendo algumas críticas por causa daquelas operações do circuito de compras, etc, etc. Assim como o pessoal da TG lá atrás sofreu críticas de que a taxa de performance estava alta, etc. Então você demonstra como um ato de boa vontade, do tipo assim, olha, então, beleza, então, esse semestre eu não vou cobrar, vira a tela. Marcos está lembrando aí que o RPR era IPCA mais 4, mudou para IPCA mais 7. Não lembrava disso, obrigado, Marcos. E é isso, tá entregue, tá explicado. Ele coloca em todo o relatório, ele coloca inclusive quanto que o fundo tem a pagar de taxa de performance, que nem sempre se coloca. Ele coloca, tá entregue, abriu mão de 90%. Semana que vem acaba o semestre, vira a página, próximo semestre tá vindo aí. Legal. Bom, então é uma aulinha aqui para você entender um pouco mais de taxa de